Esse é o único cara que tem um projeto para o nosso país. Essa postura me lembra a postura do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no início, mais combativa. E hoje ele tá preso. O Bolsonaro, ele vinha na esteira de um movimento. Foi o impeachment da Dilma Rousseff, foi a Operação Lava Jato. Só que o Bolsonaro nunca tornou tangível para as pessoas o que ele ia fazer. Ele falava muito em termos abstratos. Eu vou acabar com isso aí! Tá bom, o que significa eu vou acabar com isso aí? Quais eram as políticas pra ele andar com ou acabar com isso aí? Acho que a gente tem que ser mais tangível, a gente tem que botar na mesa o que a gente pretende. Mas o que é acabar com isso aí? O STF foi lá, enfrentou o senhor e vai torná-lo inelegível, cassou o seu mandato, e aí, o senhor vai fechar o STF? O que é concreto? Eu quero ver da parte do STF, então... Prender ministros? Eu quero ver da parte do STF que eles descumpram a lei, então, e que venham tentar prender o presidente da República, porque eu não vou aceitar isso. E o que o senhor faria, então? Eu vou resistir, como presidente da República tem que resistir, e vou usar todos os meios institucionais que o presidente da República dispõe para impedir que um golpe seja aplicado. Porque eu estarei no estrito cumprimento do meu dever de presidente. Veja, é um presidente recém-constituído. Eu não vou aceitar isso. Eu vou até o fim institucionalmente, usando todas as armas que o presidente institucionalmente dispõe, para impedir que seja aplicado um golpe contra ele. Porque aí estamos falando de um golpe puro e simples. Se eu fosse falar em termos estratégicos sobre o Bolsonaro errou muito no enfrentamento com o STF. Ele convocava manifestações com o tema eu autorizo. Autorizo o quê? Ou seja, ele ia... O Alexandre de Moraes era o Ayrton Senna no jogo. Ele se colocava numa posição, provocava o Bolsonaro ia pro choque. Só que o Bolsonaro recuava. Ao ficar nesse jogo de vai e recua, ele ficou na posição dele ter que atacar o STF. O tempo todo. E aí ele ia pros ataques. Eu não quero fazer o ataque institucional, original. Eu quero fazer meu cumprimento do dever de presidente da República. Ele também falava que jogava nas 4 linhas. Mas ele O senhor ultrapassaria as 4 linhas? Eu vou deixar eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem. Se eles ultrapassarem, eu vou cumprir as 4 linhas, que é impedir um golpe. E isso é cumprir as 4 linhas. O que eu tô falando é, eu estou no estrito cumprimento. Eu não vou chegar lá em Brasília, eu vou botar agora as Forças Armadas pra derrubar o STF. Não vou fazer isso, muito pelo contrário. Eu preciso institucionalmente resolver o Brasil. O que eu tô falando é, se quem tentarem descumprir a lei brasileira, o presidente não pode aceitar. Quer dizer, o presidente existe na Constituição o Estado de Defesa. É o exemplo que eu dei aqui. Aí o presidente tenta colocar em funcionamento pra cumprir um dever obrigatório do poder executivo do Estado brasileiro, que é defender seu próprio território. Aí não vão deixar? Lembra da DPF das favelas? A polícia não podia subir. Monocrática. Decisão monocrática. Isso é bizarro. Isso atinge a população. Lógico. Que é a segurança. Exato. Isso é bizarro. Só que a gente começa a internalizar a bizarrice. É aquele problema que a gente falou. Eu quero ter a minha relação institucional com os poderes mais tranquila possível. E por isso que eu venho aqui na maior tranquilidade com vocês e falo, vou administrar o Brasil com um plano que eu estou expondo pra todo mundo, em detalhes. E espero contar com a colaboração de todo mundo. Não acho que o STF vai fazer nada disso. Um presidente novo eleito com o STF todo quebrado em crise, a última coisa que ele vai querer é arrumar uma briga dessas. Agora, se arrumar, eu não posso ceder. Senão eu vou meter um estelionato no eleitor. Eu vou chegar pro eleitor, falei um negócio, cheguei lá, não vou fazer. Eu não tô aqui a fim de fazer isso. Eu tô a fim de apenas cumprir o dever do presidente da República de impor lei e ordem no seu país. Senão você não tem democracia. Porque democracia, a gente é uma república antes de ser uma democracia. E república é res pública, é a coisa pública, é o interesse público. República pressupõe a força da lei e o estabelecimento de um pacto. A gente não tem pacto, a lei não é respeitada aqui. E as pessoas que deveriam guardar a lei, que são os membros da Suprema Corte, ficam criando interpretações do que é coisa e do que é pública. Não vamos aceitar, não vamos ser estriônicos, não vamos ser bobalhão, não vamos pedir golpe, não vamos fazer nada, eu só quero cumprir a lei. Agora, se vier me atrapalhar, eu vou democraticamente resistir. Você falou em soberania. Em algum momento, há uma atitude positiva do atual governo, do governo Lula, na relação da política externa, em tentar garantir os interesses do Brasil? Eu não consigo encontrar. Eu encontrei uma jogada de marketing do Lula no ano passado, naquele besteirol ali do Eduardo Bolsonaro comemorando a taxação do próprio país. Mas o Lula fez marketing ali. E não houve negociações verdadeiras e sólidas. Inclusive, amigos meus que trabalham hoje no governo americano me relataram que o Lula passou um dos piores momentos da vida dele hoje. Saiu pálido da reunião ali com o Trump. Até porque o Trump... Você teve essa impressão da imagem do Lula enquanto os ministros dele davam aquela pequena manifestação? Sim, e tem informações também, assim, que foi muito ruim pro Lula. Foi muito ruim porque o Trump também joga. O Trump é um negociador hábil. Recebeu o Lula, my friend, I love you, não sei o que, no telefone, chegou, botou o Lula pra dentro de uma salinha. Foi 2 a 3 horas de reunião, não teve coletiva depois, o Lula saiu pálido. E por quê? Porque os Estados Unidos estão se impondo agora nas Américas. As Américas voltaram a ser do interesse americano. Os Estados Unidos não olharam pra nós por pelo menos 3 décadas. Nesse período das 3 décadas, o Lula esteve no poder. Não todas, o Fernando Henrique e o Lula. E o petismo como um todo. E qual foi a decisão estratégica que a gente tomou? Montar um bloco anti-americano com Venezuela, espalhar, vamos dizer, aliados de esquerda. Foro de São Paulo. Foro de São Paulo. E do Foro de São Paulo fazer um alinhamento ridículo com a China. Aí falando em soberania. O que nós ganhamos em termos de soberania nessa aliança com a China? Absolutamente nada. A gente botou a Dilma no banco do BRICS. E a China agora tá falando em investir em infraestrutura aqui, fazer a famosa ferrovia bioceânica, ligando Ilhéus a Xangai. E aí ela quer fazer a ferrovia. Ela falou, eu boto a grana, faço a ferrovia, mas eu quero comprar terras brasileiras, que é a necessidade delas. Não tô nem falando das terras áridas, tô falando das terras agricultáveis. Porque a China quer escoar a nossa produção, dá o bypass no canal do Panamá. O governo Lula tava meio, legal. Como é que é?
Já viram o que estão fazendo com a BYD lá na Bahia? Isso é loucura, não existe discurso soberanista do Lula. O que existe é o velho discurso anti-americano de lá, briguei com o Trump, sou brabo, briguei com o Trump, falei verdades lá, porque isso ajuda ele em termos eleitorais. Mas do ponto de vista de soberania estratégica, o Brasil não tem nada. De forma muito rápida, se você imagina uma terceira via? Eu não acredito na ideia de terceira via. A ideia de terceira via, ela pressupõe que você tem dois polos, um à direita e um à esquerda, e que você vai ficar ali no meio falando em democracia, igual uma Simone Tebet da vida, e que misteriosamente as pessoas vão despertar pra isso. Primeiro, ninguém vai despertar pra um assunto críptico e chato que as pessoas não veem valor. Não existe democracia na maior parte das cidades no Brasil. Esse discurso é um discurso de classe média urbanizada, com uma certa afetação. Desculpa aí os defensores da democracia que ficam, sabe, o SUS, vida, democracia, a galera do discursinho. E esse discurso, a minha visão, não vai ultrapassar 3% nas pesquisas e em resultado final de urna. Você quebra hoje uma dominância institucional do petismo e uma resposta que o antipetismo teve no Brasil, que foi aderir ao bolsonarismo, apresentando propostas muito enfáticas e falando pro coração de determinados eleitorados que hoje estão sob o comando deles. Ir pro Maranhão, modéstia à parte, como eu fiz, falar dos problemas clássicos que se impõem pro maranhense e problemas que são materiais. É o buraco na rua, é a dependência do emprego da prefeitura, e ir pra Santa Catarina explicar Pacto Federativo e imigração, que é um tema que, assim, tá na ordem do dia pros catarinenses, mas que hoje ninguém vem falando. Nenhum dos deputados catarinenses vem falando desse problema deles. Então acho que ao tratar desses temas, que são quentes pras pessoas e que são centrais pra gente reconstruir o Brasil, acho, é minha tese, que a gente começa a quebrar, vamos dizer, um discurso pronto. Uma ideia de que, eu vou votar no Flávio porque eu não gosto do Lula, e eu vou votar no Lula porque eu não gosto do Flávio. E pra mim esse tem que ser o caminho. Letícia Sabatella, e eu sou autista. Meu diagnóstico chegou aos meus 52 anos de idade. Pois é, a última dessa semana foi a atriz Letícia Sabatella. Já tem um histórico de sucesso na sua carreira na Rede Globo. Fez filmes, fez novelas, fez tudo. E agora, meu Deus, agora eu sou autista. E ela vem fazer isso daquela maneira meio glamourizada. E eu lembro pra vocês sempre que quando você consegue um diagnóstico, você consegue descontos na compra de carro e uma série de outros benefícios, como por exemplo o BPC. É por isso que tem uma onda de gente completamente neurotípica se passando nas redes sociais como autista. 30 anos, Papai Noel me trouxe um presente diferente. Sim, eu sou autista. Sim, eu sou autista. Eu fui diagnosticado com autismo. Eu sou autista, tenho TDAH e apresento também alguns padrões de autossabilidade. E no fundo deixando de lado as pessoas que realmente têm o transtorno e que precisam de ajuda. Em 2012 passou a lei Berenice Piana, que fez com que o transtorno do espectro autista passasse a ser tratado igual deficiência física. Isso abriu um mercado gigantesco para psiquiatra malandro e advogado malandro. Ambos começaram a solicitar na justiça coisas como o BPC, que é um benefício caro que o governo paga para pessoas que têm deficiência. E conseguiram isso também para pessoas que não são nem um pouco autistas. Naturalmente os gastos com BPC no Brasil dispararam. E nos últimos anos teve mais gente pedindo BPC por conta do autismo do que pessoas que realmente precisam com outras deficiências, como deficiências físicas. É impressionante, mas não para por aí. Essa mesma lei garantiu e acabou impondo que alunos no espectro autista façam parte das mesmas salas de aula que alunos que não têm autismo. E o resultado, inúmeras matérias mostram que as salas de aula se tornaram um verdadeiro inferno. A criança que é realmente autista e não um narcisista do tipo Letícia Sabatella, ela tem problemas, ela tem questões sensoriais, ela se abala com barulhos, luzes, sons. E ela pode ter crises como essa no meio da sala de aula. Esse aluno autista também sofre bullying em uma taxa muito maior do que seus colegas. O convívio entre eles é absolutamente caótico. O professor que não teve preparo para lidar com isso fica estressado e começa a apresentar burnout. E o desempenho de todo mundo piora. Ou seja, essa tara meio moderninha do tipo vamos integrar tudo fez mal pro autista, fez mal pro não autista, fez mal pro professor, mas fez muito bem pra influencer, artista e pra toda sorte de malandro que não quer pagar imposto ou que quer receber benefício se fingindo de autista. Uma mãe de um autista, de uma criança que realmente tem autismo, ou esta pessoa precisam de ajuda e o Estado tem que estar pronto para auxiliá-los. Agora, definitivamente o malandro que se passa por autista, não. E mais, escola para crianças especiais tem que ter sala para crianças especiais e crianças que não estão nessa condição ficam na sala de aula normal. E vou passar o pente fino no BPC e vamos pegar advogado e psiquiatra usando laudo falso para fazer malandro ganhar dinheiro também. Portanto, Letícia Sabatella e influências narcisistas, o meu recado é bem claro para vocês. No meu governo, a mamata acaba. Se você concorda comigo, portanto, já compartilha esse vídeo. Meu nome é Renan Santos e eu sou pré-candidato à presidência da República. Você viu? Aceitou meu desafio? Diz aí nos comentários. Deixe seu like para fortalecer essa missão. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com quem também luta por transparência, ética e justiça. Juntos, somos mais fortes.